da revista. Bem, enfim, a Veja faz até um comentário bom ao governo federal, falando um pouquinho sobre a reforma administrativa no governo federal. Isso está sendo feito bem de forma silenciosa, mas está sendo feito, não é? E ele comenta alguma coisa aqui, o objetivo de reduzir a máquina pública, né? Nosso déficit interno, déficit público, é um dos maiores do mundo, não é? Não existe no mundo um governo tão caro para o seu país como o brasileiro. E isso é um dos problemas que nós temos mais graves, razão de tantos impostos, razão de tantos comprometimentos na gestão pública. Mas a matéria que me chamou a atenção, ainda que eu não vou dedicar muito tempo, queridos, mas apenas para os irmãos que não têm conhecimento, esse assunto pouco foi falado na mídia, mas a matéria é essa aqui, ó. Revolta dos fiéis. Essa é a matéria. Revolta dos fiéis. Fúria nas ruas, São Tomé e Príncipe. Ataques à igreja matriz. Incêndio de carros e morte de um adolescente. A Igreja Universal vive crise na África, com um levante de suas lideranças em Angola e a depredação de templos em São Tomé e a prisão de um pastor na Costa do Marfim. Vou ler só o estopim da confusão. O estopim da confusão foi acesso em 9 de setembro, quando ocorreu a prisão na Costa do Marfim do pastor são tomense Ildomiro da Costa Veloso, de 37 anos, que faz parte dos quadros da Universal há 2 décadas. Segundo ele, a própria igreja o denunciou por difamação, atribuindo-lhe a autoria de um perfil no Facebook que fazia denúncias contra as lideranças brasileiras da IURD, ou Igreja Universal, por discriminação e humilhação de pastores africanos, por obrigá-los a esterilizar-se para se dedicar integralmente à causa de Edir Macedo e por enviarem ilegalmente ao Brasil dinheiro de dízimos e doações levantado em países africanos. Em menos de 2 semanas, o pastor foi julgado e condenado sem direito à defesa. Acabou indo para uma das piores prisões da Costa do Marfim, em Maca, Abidjan. Lá ficou numa cela com mais de 100 detentos, pegou malária e foi ameaçado de morte. Não existe nada pior no mundo, e olha que já vivi no meio da pobreza e da guerra. Estava cercado de drogados e assassinos. Fui agredido 3 vezes por prisioneiros que queriam roubar o meu dinheiro. Quando nos deitávamos, só tinha espaço para encostar um lado do corpo. Eu pensava todo o tempo que não iria escapar daquele inferno, disse Ildomiro à Veja. Ele saiu da prisão há 1 semana, depois de uma forte campanha popular em seu país. Em nota, a Universal negou as acusações na África e diz ser alvo de uma campanha de calúnias e denúncias falsas conduzida por ex-pastores desvinculados por desvio moral e condutas criminosas. Para contornar a crise, a igreja enviou para lá o deputado federal Márcio Marinho, republicano da Bahia, pastor baiano que é também presidente dos grupos parlamentares
que representam Angola, Moçambique e Cabo Verde no Congresso Nacional. Há uma vontade muito grande de resolver essa situação o mais rápido possível e peço à população que se tranquilize, disse Marinho em entrevista recente em São Tomé. O deputado terá de enfrentar agora uma campanha movida pelo pastor Hildo Milo. Em Liberdade, ele está engajado na denúncia dos desmandos da IURD. Como se não bastasse, outros focos de problemas surgem em países como Moçambique. A África permanece como um território em chamas dentro dos domínios da Universal no exterior. Bem, segundo a Veja aqui, a Universal tem 1000 templos no continente africano. Bem, queridos, é óbvio que essa notícia nos chama atenção. Por quê? Porque ela acrescenta, irmãos, descrédito a esse evangelho que nós vemos hoje, principalmente no Brasil, principalmente pelas igrejas que fazem parte da mídia nacional, não é? Que geralmente são igrejas de evangelho ligado ao movimento neopentecostal, não é? Nós temos muita gente na TV, mas nem todos são nacional, viu, gente? Muitos são regionais, muitos são apenas de uma cidade, não é? Mas a nível nacional, de influência nacional, não é? São poucos os programas. Então está aí a Igreja Universal, não é? Envolvida nessas coisas que vocês sabem. Geralmente, esse tipo de coisa agrega descrédito a todo o Evangelho. Ainda que nós, particularmente, sabemos que o Evangelho pregado e vivido pela IURD, não é? Está bem longe de ser o Evangelho bíblico. Mas, não é? Tem placa de Evangelho. Que Deus nos guarde desses escândalos que trazem prejuízo à pregação do Evangelho, não é? Traz prejuízo inclusive a nós, na nossa liberdade, inclusive de transmitir a palavra. Bem, queridos, vamos então à lição. Bem, nós já demos essa necessidade de reconhecer isso, e eu me sinto na mesma posição que o apóstolo Paulo, tá? Quando eu vejo isso, eu olho para a humanidade, a gente vê o caos que estava fora, e isso assim, eu falo, como é que Deus vai fazer eu entender a graça? Como é que eu vou conseguir chegar? Aí eu falo, eu não vou conseguir. Aí eu lembro que Paulo termina esse texto falando assim, dou graças pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, quando vejo esse texto fragmentado assim, eu fiquei desesperado, porque Paulo se desviou, Paulo está em pecado, Paulo vai para o inferno. Depois de quase o fim da carreira, quando ele vê, no final ele dá a solução, dou graças pelo Senhor Jesus Cristo, aí o capítulo 8 ele fala do Espírito Santo, que vai auxiliar nossas fraquezas, que testifica que somos filhos, que aquele que está na carne não pode agradar a Deus, mas aquele que está no Espírito vai... Eu não sei se o senhor está entendendo onde eu estou querendo chegar. Mas aqui minha mente fica... Senhor, me ajuda! Aonde que eu fico nessa situação, né? E aí, se eu puder dar uma luz aí, o Espírito Santo te ajude. Então, o caso de Paulo, ele mostra essas crises interiores que nós temos, tá? Necessariamente não é um caso concreto de um adultério ou de qualquer outro pecado grave que ele tenha cometido, mas é uma crise interna que ele teve e que nós costumamos ter, que é o que você provavelmente tem vivido nos últimos dias, quando você percebe que tem determinadas coisas que você não consegue simplesmente apagar ou desligar. Era bom você ter um controle remoto, não é? Um botão para desligar alguma coisa. Então, não sei se vocês estavam acompanhando lá o Sínodo de Dort ontem,
Filho, fui dormir, estava se mandando desligar a cadeira do filho. Ah, é? Então, vocês viram o Granconato lá usando uma expressão do tipo, né? Eu não consigo, eu não posso decidir o que eu não consigo decidir. Entendeu? Então, alguma coisa desse tipo. Então, algumas coisas que ocorrem dentro da gente que gera esse tipo de crise. E essa crise, o que é? Por que ela existe? Porque existem duas naturezas. Hoje. Antes não existia. Agora existem essas duas naturezas. O homem natural é incapaz de ter esta natureza. Essa crise. Há muitas crises, né? Da onde vim, quem sou, para onde vou, né? As crises existenciais que a psicologia trata. Mas essa crise espiritual que Paulo está tratando aí, ele está falando de como eu lido agora tendo uma mente que ele chama de que servirei a Deus pelo Espírito, ainda que entenda, tá? Que tem uma outra lei que milita dentro de mim e que leva o meu corpo, os meus membros, não é? A fazer outra coisa totalmente diferente. Então Paulo consegue aqui mostrar para a gente esta crise, que você gostaria de ter esse botão para desligar certas coisas, não ter vontade de algumas coisas, não sentir ira, ou eventualmente até um ciúme, ou até uma inveja, ou coisa semelhante para não ser mais explícito em alguma coisa, né? E como você tem dificuldade de segurar isso, mas ao mesmo tempo, dentro de você, você fala, eu quero desligar isso, mas eu não consigo desligar isso. Então, como lidar com tudo isso? Então, aí que está o lado positivo, né, da nossa salvação. Tá? Quando a gente evidencia pela vontade, tá, esta vontade que milita contra uma outra vontade poderosa, que é a vontade pecaminosa. Tá? Então, por isso que Paulo lá em Gálatas ele vai dizer que nós vamos aprender o que? Em Cristo o que? Crucificar a carne. Mortificar a carne. Não é? E diz lá que os que são de Cristo crucificaram as suas paixões. O que é paixão? As suas vontades descontroladas. O que é paixão? Amor descontrolado, amor desequilibrado, amor doentio, inclusive, não é? Na grafia natural. Então, ele está falando sobre isso, mas necessariamente não é um caso concreto de um pecado de ação, mas é um pecado de construção, de que ele está vendo toda essa coisa lá dentro dele guerreando, entendeu? Porque alguém pode pensar aqui na igreja, irmãos, que se vence o pecado, e cada um tem eventualmente sua fraqueza em determinada área. Ninguém consegue, irmãos, viver uma vida como a imagem que a gente vê católica de Maria Teresa de Calcutá, entendeu? Como alguém que pega uma senhorinha num dia de chuva, né? Na beira do fogão, com 98 anos de idade, não é? Fritando um bolinho de chuva lá, e alguém diz, olha que lindo, olha que pessoa sem pecado, que maravilha. Isso não existe, não é? Então, para a gente perceber que esta guerra e esta luta é permanente, e essa é a verdadeira guerra espiritual de Efésios 6, que a pessoa fica lutando aí contra o capeta, na linguagem de hoje de Rebeca Brau, quando deveria, na verdade, perceber se há essa guerra dentro dele. Não, eu quero servir a Deus, eu sei que há uma força dentro de mim, uma vontade que quer servir a Deus, mas eu também sei que tem outra que milita contra ela. Miserável homem que sou, quem poderá me livrar? Entendeu? Bem, a gente só vai conseguir isso na glorificação. Até lá, como diriam os manos, né? A luta continua. Isso é difícil, pessoal, muito difícil. Nossa, é um conflito terrível. E a questão, a minha preocupação é por que a igreja não tem, assim, não sei, de forma majoritária, tem essa crise. Porque, irmãos, eu vou falar particularmente, confesso, eu tenho essa crise constantemente, vocês não fazem ideia, muita ideia. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu fico terrivelmente assustado, entendeu?
Por que não tem? Porque a igreja não trata mais esse assunto. Ó, nós vamos ter uma lição no trimestre que vem, que é antropologia, né? Queda do homem e redenção. Nós vamos botar esse assunto com certeza. Mas esse assunto é fora de moda. Saiu da grade. No meu tempo, dos anos 70, pecado era só a bermuda. Não é? Era a bermuda. O Pantocha me pegou ontem de bermuda. Olha, no seu tempo de bleia. Não é? Mas era a verdade. Meu tempo de bleia, nos anos 70, irmãos, o pecado que o pastor falava era o brinco da irmã, não é? O pó de arroz da irmã, não é? A ponta do cabelo que foi cortado, a sobrancelha que foi tirado, não é? O baixo do braço que foi rapado, não é? Meu Deus do céu! Esses eram os pecados da igreja. Aí nós viramos anos 70 para 80, não se fala mais de pecado, é só bênção. Aí é o carro novo, a casa nova. Aí eu te pergunto, que consciência que você está falando? Que memória eu posso criar e viver essa realidade se isso aqui não é me apresentado? Como Davi, eu vou estar com consciência morta. Tá? Eu estou pecando, estou cometendo erro e eu não sinto dor nenhuma, eu não tenho crise. O pecado está ali, eu não tenho nem crise, eu já vou direto para ele, já abraço o negócio, entendeu, irmãos? Agora, irmão, crente de verdade, o pecado está ali, ele vai sofrer antes de dar o primeiro passo. Ele já começa a sofrer antes. Mas por quê? Porque ele criou uma consciência sobre isso. E como que se cria essa consciência, Alex? Falando sobre o assunto. Mas infelizmente, a amartia e inferno, né? Hades, Seol, Geena, são assuntos que tem igreja, que inclusive o pastor já disse, não se prega sobre isso. Para que nós vamos constranger o povo? Para que vamos confrontar o povo? Um povo alegre, feliz, põe a mão no bolso. Um contrariado, fecha a mão. Então é o que a gente ouve. Que a gente ouviu muitas das vezes, inclusive. Aí cria um ambiente de satisfação para poder ter os resultados empresariais que a igreja busca hoje. Entendeu? Agora, essa crise, nós só vamos terminá-la no dia da glorificação. Tem um pastor amigo nosso aqui, eu tenho alguns amigos que a gente faz umas interaçõezinhas, mas esse meu amigo é diferente, ele está mais próximo da minha realidade, ainda que eu acho que eu preciso me converter, às vezes, em algumas coisas que ele apresenta, alguns sinais. Todas as vezes que eu falo com ele, pastor, estou aqui nessa luta com esse corpo miserável, pastor, com essa natureza caída minha aqui, pastor, que eu estou com vergonha até de pregar essa noite na igreja, pastor. Vou pedir para a igreja orar muito por mim antes de eu pregar essa noite. Bem, um homem sério, de família, pastor sério, casado, eu sei, porque andei com ele, vivi com ele, particularidade, entendeu? De chegar tirar tempo de joelho em casa, em oração com ele, inclusive, na dele, na minha, tal. Da gente caminhar nessa praia do Guarujá, muitas das vezes aí, em lágrimas, falando das coisas de Deus, uma pessoa séria, a origem, inclusive, do pastor, muito séria. E aí eu falo, meu Deus, né? Cadê essa guerra em mim, né? A ponto do pastor parecer tão desesperado com isso, tá? E muitas das vezes, ao ouvi-lo, eu até me quebrantei do quanto eu precisava guardar melhor o que Deus tinha me dado. Guarda bem o que tens. Não é? Porque é fácil definir linha teológica em cima disso. Eu quero ver conviver com um sentimento como esse, de que eu creio que a minha salvação é de Cristo, e que quem é salvo não perde salvação, mas conviver o dia inteiro para eu, que creio hoje que não se perde salvação se Cristo te salvou, realmente, é obra perfeita, tá? Mas as crises que dá de você ter medo de perder a salvação.
Veja o que a prática leva. Às vezes a teoria, alguém bate na gente, não, pede salvação, e vive perdendo, indo e voltando, inclusive, de igreja. Entendeu? E nós, pela graça de Deus, perseverando, dizendo, cremos assim, mas vivendo na prática essa crise e esse receio dessa miserável alma, desse homem interior que nós temos, que por vezes quer nos levar em outra direção. Como diz Lutero, não é? Eu pensei que tinha afogado o velho homem nas águas do batismo, mas o desgraçado sabia nadar. Né? Ai, ai. Diga, irmão Pantoja. E aí diz Paulo, né? Miserável homem que sou, que me livrará de tudo. Verdade. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. E é assim que a gente tem que reconhecer sempre, pastor. Nós temos que reconhecer que Deus, pela sua misericórdia, foi lá em Davi. Não pelo que Davi fez, pelo que Davi realizou, porque ele ungiu, Davi tinha o Espírito Santo de Deus lá, nos seus momentos para levar, orava e ganhava as guerras. Deus dizia, não vai por aqui, Davi, vai por aqui. Não foi por isso. E Davi reconheceu o seu pecado. Mas Deus disse também, Davi, perdoado estás, mas as consequências vão ficar. Vai sofrer as consequências. E é que muitas famílias hoje sofrem isso daí e tem essa crise. Não, Deus não me perdoou, porque a minha família está passando por esse problema. Eu conheço uma família que o pai era um alcoólatra, morreu assassinado pelo próprio sobrinho. E na consequência os filhos vieram na mesma direção do pai, alcoólatra. Mas dentro de um era viciado em droga, alcoólatra, prostituta, ele fazia tudo. Não se prostituía, tinha todas as mulheres que queria. Ele se converteu e conheceu uma moça da igreja evangélica, assembleia, a família toda, ele foi pregar o evangelho para ele se converteu. Os outros irmãos, ele largou tudo. Hoje é um homem de Deus, um homem que ora, conseguiu pela oração, pela sua fé em Deus, livrar suas filhas da prostituição que estavam indo para o mesmo caminho lá da família. E ele diz para nós, se eu não tivesse conhecido, eu ouvi falar desse Jesus e ido até ele entregado, eu estaria morto hoje ou estaria pior do que estava. Então ele reconheceu o homem que ele era e só em Jesus ele pôde resolver esse problema que ele tinha de pecado no mundo, que ele era cego, era morto, tá? E ele reconheceu. Então é por isso que a gente tem que entender que nós somos esse homem miserável, mesmo pecadores, precisamos dessa misericórdia de Deus todo instante, porque a crise não é só no irmão Alex, eu também passo por muitas crises, e olha que eu venho desde os 12 anos de idade nesse caminho, ouvindo, estudando, aprendendo, vários pastores, mas sempre olhando para a palavra, porque senão a gente retrocede. Bem, queridos, vamos então aí para os finalmente. Vamos só para o tópico 3, item 2, que fala das consequências do pecado. Bem, na quarta-feira eu vejo o que faltou de importante e a gente traz, tá? Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Davi foi um grande líder para Israel, mas um péssimo pai de família. Ele teve 12 esposas, 10 concubinas, 21 filhos e uma filha. Observe que os 3 filhos de Davi que morreram tragicamente, Aminon, Absalão e Adonias, esses eram seus sucessores imediatos. Lendo 1 Reis 1,6, pode-se compreender que parte da desestruturação da família de Davi, segundo o texto, era culpa dele mesmo, pela maneira como conduzia os filhos. A falta de aconselhamento e de disciplina
fizeram com que os filhos dos 3 nomes de destaque dos livros que ora estudamos, Eli, Samuel e Davi, tivessem grandes prejuízos morais e espirituais. Nas palavras de Paulo, o que governa bem a própria casa está preparado para assumir grandes responsabilidades. Daí, ser essa uma premissa primordial para a vida do obreiro. Não adianta realizarmos grandes conquistas eclesiásticas ou financeiras, tendo um lar desestruturado. Então, aqui, irmãos, vale a pena nós dizermos que o pecado, ele rouba, principalmente dentro da família ou dentro da própria igreja, a autoridade. A autoridade do exemplo ainda é a melhor referência, seja na igreja, seja principalmente em casa. Às vezes nós perdemos pulso, perdemos autoridade dentro do nosso lar ou dentro da própria igreja, porque nós, infelizmente, deixamos de ser exemplo. E ainda alguém acha que sou teu pai, sou tua mãe. Pelo nome pai, pelo nome mãe, se reivindica, não é? Poderes de Grayskull para poder estabelecer autoridade sobre alguém. Isso não é assim. A mesma coisa dentro da igreja. Eu sou o pastor aqui. Bem, se não houver um razoável, um bom exemplo, não adianta dizer eu sou pastor. Por quê? Porque o exemplo é que vai te dar sustentação para o exercício de autoridade legítima. Tá? E muitas das vezes nós perdemos isso. Nós perdemos isso. Quando eu fiz um curso de pós-graduação com o pastor Jaime Kemp, no final dos anos 80, acredito eu, acho que 88, 89, e o Jaime, ele usava essa expressão assim, não é? Usada até por um dos da patrística teológica, não é? Qual a melhor forma de criar uma boa relação com os filhos? E a grande resposta foi amando a mãe deles. Então você imagina, que tipo de filhos, dentro dessa lógica, que tipo de filho e obediência que você vai ter de filho, se ele vê você desprezando a mãe deles, não é? Desconsiderando, infelizmente, às vezes até adulterando, isso se tornar público, não é? Que tipo de consequência você vai ter na própria relação com os filhos? Então você começa a ter problema no próprio relacionamento com os filhos, e o problema direto não era o filho, mas o problema foi o teu matrimônio, a tua relação com a esposa ou com o esposo. Então, nós precisamos considerar essas coisas, tá? Porque, imagine, um rei vitorioso, um rei de tanto destaque, uma pessoa que, infelizmente, aí parece que os próprios cristãos evangélicos brasileiros adoram, como é Davi, tá? O grande exemplo de rei, em compensação, cular, aonde ele perdeu totalmente a autoridade. Então, é muito sério essas coisas. A gente precisa considerar isso, levar essas coisas bem a sério, não é? E mais, viu, amados? A gente não pode ficar, repito, anos dentro da igreja e nunca fomos capazes de chorar e lamentar sobre a nossa natureza. Tá? Você sabe o efeito retardado de Pedro, não é? O Pedro, estou aqui, mas que era o obreiro que todo mundo queria. Estou aqui, arranca a orelha de um, não é? Toda hora dizendo, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Olha o efeito retardado na vida de Pedro. Depois que o galo cantou,
Ele lembrou que havia negado o Senhor 3 vezes. Ele chorou amargamente. E quando Jesus apareceu para ele lá no mar, tudo que ele quis fazer foi se esconder. Por quê? Porque a sua própria roupa refletia certamente a sua natureza íntima. Ele se sentia desnudo espiritualmente diante de Deus, de Cristo. Cristo sabia exatamente suas misérias, a ponto dele ter aquele tipo de reação, não é? Então, meus amados, que Deus possa nos levar a um verdadeiro, genuíno arrependimento e conversão. A igreja não pode subsistir, não é? Sem falar sobre esse assunto. E você, meu irmão, quando tiver essas crises, não é? Você vai ter a grande chance de olhar para Cristo, olhar para a cruz, se agarrar, à cruz de Cristo, sabendo de que você não pode salvar a si mesmo, mesmo agora, não é? Que você já conhece Cristo, não está tudo ganho, tudo conquistado, não. Nós conseguimos lutando para que aquilo que Deus nos deu, a gente não venha perder, não é? Esse receio, não é, de um salvo verdadeiramente, que tem receio de perder aquilo que Deus lhe deu, ainda que teologicamente você acredite que o que Deus deu Ele não tira, não é? Porém, ainda que você creia assim, não há como, na nossa fragilidade, até na pedagogia criada pelo próprio Deus em nós, de nós vivermos nessa crise com receio de que o nosso lugar não seja outro a não ser o céu. Que Deus fortaleça vocês, dê graça a vocês, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Bem, o que eu não abordei, eu abordo na quarta. E se o irmão quiser mandar uma pergunta, coloca lá, ou no particular, ou no grupo mesmo. A gente trata isso na quarta-feira, tá? Bem, como eu falei 3 aulas sobre isso, eu penso que o tema principal foi o pecado. Eu costumo dizer, e vou repetir, quando o professor lê, não é, um título de lição, com essas grafias que nós vemos tanto na lição passada como na de hoje, não há um outro assunto para a gente correr para longe dele não, tá, queridos? E o assunto em destaque aí é pecado. Então, a semana passada foi, não é, o pecado do homem segundo o coração de Deus, e hoje as consequências do pecado de Davi, não é? Então, é óbvio que quando você bate o olho num tema desse, você não pode ir para outro lugar, a não ser falar sobre o pecado. 2 coisas ficam claras na lição, e nós entendemos que é assim, tá? Que nós temos, quando o assunto é pecado, entender, não é? Primeiramente, podemos dizer assim, definições sobre causa, sobre natureza, não é? E sobre ação do pecado. E outra coisa é uma lição como esta, falando sobre as consequências do pecado, tá? Então, definições de causa, natureza e ação está bem ligado ao campo mais específico de princípios que estabelecem um conceito sobre o pecado, não é? E é óbvio, as consequências como algo bem distinto em relação a isso, tá? Bem, os irmãos sabem que recentemente a própria igreja neopentecostal, ela trouxe um conceito sobre pecado, não é? Que misturou-se essas coisas, tá?
a maldição hereditária mesmo, não é? O ensino da maldição hereditária, que nós não aceitamos de hipótese maneira, ela de alguma forma, não é, trouxe essas coisas para cá, não é? Criando, parece-me que, uma linha única para abordar o tema pecado. Bem, queridos, nós precisamos entender aqui, nós vamos pontuar bem na lição isso, mas para a gente entender de maneira geral, o pecado ele pode produzir consequências, não é? Diretas e indiretas. Tá? E é o que nós vamos ver, não é? No caso do próprio Davi, como a consequência do seu pecado produziu resultados indiretos, tá? E é óbvio, num primeiro momento, esse resultado indireto, lógico que é a família, e depois a igreja, tá? No nosso caso. Então, o pecado de alguém, particularmente, individualmente, tá? É responsabilidade pessoal, tá bom? O tratamento de juízo de Deus é particular e pessoal. Só que esse tipo de pecado, ele gera consequências, tanto familiar como na igreja, não é? Nós vamos ver os tipos de consequência aí. Uma das consequências é o comprometimento moral. Esse é um dos problemas, tá? Como a gente costuma dizer, da maldição hereditária, lá no texto de Êxodo 20, não é? Bem, nós não cremos em maldição hereditária, mas nós cremos no poder da influência. Há influência, tá? E há influência. Então, vamos dar um exemplo. Um pai que bebe a vida inteira, na frente dos filhos, chega dele, tá? Incentiva inclusive o filho a comprar pinga para ele, como era no nosso tempo. Parece que isso ocorre muito lá no Nordeste, pelo que eu tenho ouvido ultimamente. Essas coisas ocorrem muito por lá ainda, não é? Bem, necessariamente, não é porque este filho, tá, está convivendo com esse pai, de que nós vamos acreditar na tal maldição hereditária, porque a Bíblia não dá destaque a isso. O texto de Ezequiel é claro que a alma que pecar, esta morrerá, não é? O filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho. Isso é de natureza particular e pessoal. Então é óbvio, se a salvação é individual e pessoal, irmãos, tem que ser uma linha clara para a gente. A questão do pecado, a questão do julgamento, também é particular e pessoal, tá? Eu não posso atribuir certas coisas individualidade e depois apresentar características de coletividade para outra. É incoerente isso, tá? Então, é lógico, se a salvação é individual, a questão do pecado também é individual, ainda que todos nós, não é? Como falamos na semana passada, temos a influência do pecado de Adão sobre as nossas vidas, tá? Bem, então, a primeira é essa moral. Então, um pai, pelo seu pecado, não vai determinar o pecado do filho. Não é porque o pai pecou que obrigatoriamente o filho pecará o mesmo pecado do pai, no caso, por exemplo, aqui da bebedeira. Porém, não precisa ir muito longe para você entender que isso exerce uma influência sobre o filho. Tá? Se você for para a Bíblia mesmo, o caso de Jefté, não é? Você pode ter os dois casos. Tá? Então, eu conheço gente, irmãos, que pai morreu cedo, com 9 anos, saiu de Santa Catarina, foi para o Rio de Janeiro, entendeu? Sozinho, com 9 anos de idade, tá? Comendo resto de lixo dentro da lata do lixo, arrumou emprego, não é? Subemprego, é lógico que nessa idade, isso é lógico, há muitos anos,
não é? E depois que formou família, criou filhos, os filhos inclusive em universidade, tá? E viveu todo tipo de influência, inclusive de abuso sexual, todo tipo, inclusive de abuso sexual, e construiu família, e não permitiu que o meio o influenciasse ou determinasse o seu futuro. Porque geralmente uma pessoa dessa, o que diria? Diria inclusive o jargão aí, né? De quem apoia bandido. Que o bandido, não é? Ele não seria bandido se a vida não fosse tão dura com ele, se a coisa não tivesse tão estragada, que ele é resultado de uma sociedade perversa e desequilibrada. Isso é conversa de petista podre. Conversa de petista podre. Tá? Porque cada um de nós aqui não tivemos nossas dificuldades, nossos problemas. Se a gente fosse tomar rumo pelo aquilo que a vida se impôs contra nós, o que seríamos nós? Mas Deus, na sua misericórdia, nos alcançou. Não é, queridos? Então, veja. Então, é óbvio que essas coisas podem influenciar, mas não determinar. Mas influencia o aspecto moral. Ou seja, este pecado aqui ter uma influência de construção moral, tá, na minha descendência. Tá? Assim como nós também julgamos que eu não posso salvar meu filho, mas eu posso exercer influência sobre eles, na minha maneira de servir a Deus, na minha seriedade de tratar as coisas de Deus, no meu comportamento, na minha postura. Eles estão vendo, estão fazendo uma leitura, não é? Bem, então veja, duas coisas. Então, essa consequência, primeiro, a possibilidade de influenciar a moral. E vocês sabem, tá, queridos? Por mais que você ache que teu filho não está nem aí para você, e essa possibilidade existe, você achar, não está nem aí para mim, ele está vendo cada passo seu. E aquilo que mais errado você fizer, no futuro, será o grande argumento dele para dizer que fez errado, porque você que influenciou. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Tá? Bem, essa capacidade de influenciar em todas as áreas. Nessa questão moral, também na questão de personalidade, há quem defenda muito isso. Tá? Que é assim, se eu sou pastor, se eu sou contador, então há uma grande possibilidade pela minha profissão, eu influenciar os meus filhos. Tá? E outras coisas ligadas a esse campo. Tá? Bem, isso é ainda muito discutível, mas há quem defenda essa possibilidade também. E a outra coisa é o resultado, tá, do pecado que eu cometi aqui, tá, gerar consequências também dolosas aqui. Tá? Então, Davi cometeu o pecado lá. O que aconteceu? O filho de Betseba morreu. Davi não morreu. Betseba não morreu. Quem acabou morrendo foi a criança. Provavelmente com um pouquinho de idade. Tá? Então, veja, a consequência de lá acabou vindo para cá. Então, se cometeu um pecado lá, e há uma ação direta determinando, tá, de que há uma consequência física, tá, ou circunstancial, que é resultado do pecado de cá. E caiu aqui, na família dele. Tá? Na família aqui. É lógico que esta morte dessa criança, lógico que trouxe tristeza para cá, e o objetivo deveria ser esse, tá?
numa pedagogia de Deus, seria exatamente por este prejuízo da morte física da criança, de alguma forma isso trazer algum tipo de tristeza para aquele que cometeu o pecado. Tá, queridos? Bem, de maneira geral, para a gente entender a lição, além das informações que você já tiver da aula passada, não é? Sobre depravação total, que nós falamos na aula passada, sobre a influência do pecado de Adão na natureza humana, não é? Falamos um pouquinho sobre Agostinho, falamos sobre Pelágio, não é? Falamos sobre conceito monergista, sinergista, nós falamos tudo isso na semana passada, não é? Então, hoje, essa parte toda de definição nós vimos nas 2 aulas passadas. Então hoje nós vamos trabalhar um pouco mais em consequência, mas a lição, ela volta nos assuntos interessantes, né? Uma delas, querido, que eu gostei muito, apesar das incoerências do escritor, não é? É o tópico 2. Pega aí o tópico 2. Eu falei rapidamente isso na quarta-feira, no finalzinho. Olha que ele cita aí: repreensão do profeta Natã ao rei Davi. E olha como ele grifa aí: uma consciência morta. Então, ele está falando sobre isso aí. Consciência morta. Ele faz um comentário, ele diz lá: tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar seus pecados. Havia-se passado 1 ano e para ele todas as coisas estavam normais, mas Deus não o deixaria impune. Note o quanto a Bíblia é maravilhosa. Ela não esconde o pecado de ninguém. Esse procedimento, além de revelar a justiça divina, mostra que o compromisso do Senhor é para os que andam em sinceridade, não importando a posição que exerçam, pois se pecarem, pagarão pelos seus pecados. A consciência do rei Davi estava morta. Foi necessária uma alegoria do profeta Natã, relatando a ação de um homem rico, e pela força se apropriara da cordeirinha única e amada de um pobre. O rico, apesar de possuir um grande rebanho, recusou-se a lançar mão de suas muitas ovelhas. Davi se mostrou irado com o procedimento do rico e prontamente queria condená-lo à morte. Bem, essa expressão aqui, usada pelo escritor, é bastante interessante. Por que que é interessante? Esta natureza aqui, não é? É óbvio que no comentário dele, ele vai trabalhar um comentário de que certamente Davi teria, não é, entrado pelo caminho de consciência organizada. Davi certamente teria entrado por um caminho de perder, não é, a sua comunhão com Deus por conta, objetivamente, deste pecado, e por conta disso, então, a sua consciência estava morta. Tá? Ele constrói dessa maneira. Mas o que é interessante, eu queria que vocês analisassem assim: tudo que você lê de história de Davi, já que a Bíblia, em grande parte, ela quer enfatizar a questão do governo, não é? De Davi como governador, como rei, ela fica prejudicada em assuntos
mais importantes, como este que é o pecado. Em toda a história de Davi, é a primeira oportunidade que você vai ver Davi, tá? De alguma forma, mostrando, à luz do texto bíblico, sua condição de pecador. É a primeira vez. Tá? Você não vê em nenhum outro texto, mesmo de forma espontânea, Davi confessando sua condição de pecado, ou estando diante do assunto pecado. É a primeira vez que você vai ver isso, é nesse texto aqui. Tá? Então, o que nós podemos deduzir de certas formas? Tá? Que apesar da chamada de Davi, apesar do seu ministério, inclusive, não é? De rei, bastante eficaz, de bons resultados, tá? A primeira oportunidade que ele tem de tratar com Deus a respeito da sua própria condição de natureza pecaminosa é quando acontece este fato aqui. Tá? E aí você tem que se reportar um pouquinho a nós que estamos na igreja, principalmente nós que praticamente nascemos no Evangelho e que somos filhos de crentes, não é? E que por vezes estamos na igreja, ou viemos para a igreja por outras razões e por outros motivos, sabemos que somos até abençoados no nosso trabalho, na nossa saúde, em outras áreas da vida, mas nunca tivemos a oportunidade de tratar este assunto sobre nós. O que eu quero dizer é muita gente na igreja, irmãos, que no modelo arminiano levantou a mãozinha, desceu as águas batismais, está sentado na mesa tomando ceia, mas não sabe por que está fazendo isso. Tá? No modelo de evangelho de hoje, muitos que estão na igreja, inclusive, como resposta de uma mensagem neopentecostal, do tipo: venha que você vai ter saúde plena, venha que você vai ter sucesso pleno, bem que você vai ter casamento maravilhoso. Essas conversas que você ouve no evangelho dos últimos anos, tá? Mas se deparar, enfrentar a sua realidade vil, pecaminosa, iníqua, maldosa, terrível, que está dentro do seu interior, muitas das vezes nós não fomos confrontados nisso. Isso é um fato dentro da igreja. E nós precisamos, amados, realmente enfrentar essa realidade, porque senão, queridos, nós poderemos, a lá Davi até este momento, tá? Falar em nome de Deus, fazer guerra em nome de Deus, ganhar guerra em nome de Deus, ser rei em nome de Deus, ser pastor em nome de Deus, ser obreiro em nome de Deus, um bocado de coisa em nome de Deus, mas na verdade a nossa consciência ainda está morta em relação à nossa própria realidade espiritual. E nós precisamos rever essas coisas, tá? Isso não é legal que isso ocorra no meio do caminho. O melhor é que eu ouça sobre pecado no dia da minha conversão, e que eu tenha adotado a Cristo para segui-lo por conta dessa consciência e deste convencimento de pecado que eu tive. Bem, no meio do caminho, eu posso eventualmente cometer algum pecado grave, não é? E eventualmente apresentar alguma dificuldade na minha vida com Deus? É óbvio que sim, não é? Até o dia da glorificação nós vamos viver com este risco, tá? Mas muitos de nós, irmãos, viemos por pecado, vamos tirar essa parte da neopentecostal, mas às vezes nós estamos na igreja simplesmente por religiosidade, entendeu?
para ser uma pessoa melhor, não é? Para largar certas coisas que traziam consequências perigosas para a nossa casa, não é? Como alguém mesmo que procura o evangelho para se livrar da droga. Por quê? Porque está perdendo o casamento, está perdendo a família, está perdendo os filhos, não é? E vem apenas por isso, acreditando inclusive na conversa que o povo prega por aí, que isso é uma doença. A dependência é uma doença apenas, e vem para a igreja como se viesse para Alcoólatras Anônimos, ser tratado do seu problema aqui, tá? Jamais reconhecendo sua natureza pecaminosa, tá? Então, nós precisamos considerar isso. Então, o que parece-me, e aqui eu ponho um contraponto ao escritor, o escritor quer dizer, Davi se cegou, e sua consciência, o pecado cegou Davi, esse pecado produziu uma morte na sua consciência, já passaram 1 ano de tudo que tinha acontecido, da morte, inclusive da própria criança, de ter cometido o adultério, de ter matado, ou criado uma situação para matar Urias, de ter criado todas aquelas situações que nós falamos aqui na semana passada, não é? De ficar, como que é a expressão? De ficar dissimulando a sua própria realidade para esconder seu pecado, não é? A dissimulação. Então, a lição constrói isso aqui, que esse pecado o cegou, que esse pecado então levou ele a essa condição de morte, tá? Mas o que nós precisamos ser muito sinceros é que a primeira vez que nós vemos a vida de Davi sendo confrontada e colocando para ele a sua condição de pecado aqui, e olha, não adulterarás, não matarás. Ele infringiu 2 artigos da lei penal judaica. 2, objetivamente, sem contar os outros, tá? E ele estava assim. Então, esse é o perigo de nós nunca podemos cair. De nós estarmos na igreja, orarmos, sendo abençoados, fala em nome de Jesus, prega até para os outros, se diz crente, coisa parecida, mas nós estamos ainda numa condição de morto. Por quê? Nós conseguimos até ver o erro dos outros, como Davi viu, quando Natan contou para ele, não é? A tal história, ele foi objetivo, digno de morte esse tipo de pessoa. Então, quando nós conseguimos apontar o erro dos outros, dizer que o outro merece inclusive o inferno, mas quando nós voltamos a olhar para nós mesmos, nós não temos a mesma clareza da nossa situação, da nossa realidade. E às vezes estamos, como Davi, com essa consciência morta. O que o autor quer dizer com consciência morta? Você sabe, né? Ciência do conhecimento, tá? A respeito de si mesmo. A ciência do conhecimento a respeito de si mesmo. Isso estava morto. Isso significa dizer que ele não conseguia fazer juízo sobre a sua própria vida, sobre sua própria realidade. Ele não conseguia se ver no erro, no pecado, tá? E buscar conserto da parte de Deus. 1 ano passou. Ele continua lá no trono, governando, continua lá falando em nome de Deus, ele continua lá julgando casos, inclusive desse tipo, envolvendo outras pessoas, porque o rei cumpria com esse papel também, tá? O governador cumpria, ele tinha papel também, que havia sido exercido pelos juízes de Israel, ele agregava também a questão judicial, e olha só, e a respeito dele mesmo, sua consciência estava assim, tá? Então, para alguém que enxerga que Davi, em algum momento, quando estava em Deus, não foi confrontado sobre isso, reconheceu a sua natureza, a sua situação, e depois perdeu isso, tá?
porque o pecado lhe cegou e promoveu isso, tá? Eu não consigo enxergar historicamente essa possibilidade. Até pesquisei, fiz questionamentos a alguns arminianos bons, não é? E eles disseram, realmente isso não consta. Não quer dizer que não exista, mas não consta nas Escrituras. Então, eu estou partindo sobre essa possibilidade, irmãos, de alguém como eu, por exemplo, que nasci praticamente no Evangelho, não é? Que vim com 6 anos para o Evangelho, tá? Então você é criado dentro da igreja, tá? Como filho de crente, parecia que anjo a gente era, entendeu? Anjinho a gente era, entendeu? Anjinho a gente era. E parece que é como anjinho que a gente desce as águas batismais. E até uma hora que você vai deparar com a tua realidade. E aí ser convencido de pecado parece que é uma coisa muito posterior a todas as experiências congregacionais que a gente teve. Seja de levantar a mãozinha, seja de descer as águas, seja de qualquer outra coisa. Seja de tomar ceia, seja qualquer outra coisa. Tá? Bem, queridos, graças a Deus, quem veio à consciência dessa realidade. O grande problema é permanecer dentro da igreja sem essa consciência de pecado, sem essa sua consciência particular e pessoal, sem considerar a sua própria miséria. Esse é o grande problema, tá? Então, todo este tempo que Davi esteve de 1 ano, não é, até ser confrontado. Outra coisa que nós falamos na semana passada, vou repetir. O que aconteceu com Davi? Ele foi confrontado. Aqui nós temos uma pessoa que raramente o pregador fala sobre ele. Esse é o cara, não é Davi. Esse é o homem. Esse aqui. Pouco falado, pouco citado, mas a luz da Bíblia é o que produz o melhor serviço em nome de Evangelho. Ele foi falar com o rei. Tá? Vocês sabem de outro episódio dele, né? Quando Davi disse, todo mundo está construindo suas casas aqui em Israel, não é? E o Senhor Deus, a sua casa ainda é o tabernáculo. Monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta. Não tem um lugar fixo. Eu vou construir uma igreja, construir uma casa para o Senhor. Davi chamou Natan e falou isso. Aí Natan virou para ele, pera, se fosse a Paris, pode começar a construir. Né? Natan disse, vou orar. Vou falar com Deus. O que Deus pensa disso? Aí Deus, por Natan, manda dizer a Davi, fala para aquele moço lá, que antes dele construir uma casa para eu morar, eu vou construir nele uma morada para que eu habite nele. Então por aí que eu deduzo essas coisas, tá, irmãos? Que Davi, tá, foi chamado, mas era um tranqueira que não tinha consciência da sua própria condição, pretensioso, prepotente, tá? Que é a avaliação que o próprio Natan faz em um determinado momento dele, com esse episódio de querer construir um templo para Deus. Tadinho de Deus. Todo mundo tem casa, mas Deus não tem. Vou construir um. Calma, vou orar. Vou falar com Deus. Foi o que Natan disse para ele. Deus mandou dizer para você, Davi, que antes de você construir um lugar para eu morar, tá? Para Deus morar, eu vou fazer de você morada da minha pessoa, de Deus, ou do Espírito Santo. Então vocês veem o que é as coisas. Então, esse é o homem. Ele está falando com um rei. Ele conta uma história e faz o próprio rei determinar juízo, morte, morra. Ora, a palavra do rei, irmãos, ela representaria a palavra debaixo da autoridade de Deus. Porque qualquer outra pessoa que fizesse isso, Davi, julgando
diria, pode matar, e falaria isso de acordo com a lei, inclusive. Então, naquele momento, o que é? Davi julga a sua causa, e a sua causa julgada por ele mesmo é de morte. Mas o que aconteceu? Ele foi confrontado. Então, aquilo que eu falei no final da aula passada, sem me esticar muito na quarta-feira, grande parte dos escritores dizem, tá, que certamente Davi jamais reconheceria sua condição se não fosse confrontado. E aqui vai um problema. Por quê? Geralmente, pessoas que são confrontadas, geralmente, não põe isso como regra universal, tem exceções, mas geralmente, pessoa que é pega, porque até então o pecado estava escondido. 1 ano depois, pecado escondido, a pessoa está se sentindo protegida. O crime que deu certo, tá? Geralmente, quando a pessoa é pega com a mão na botija, confrontada, a gente põe em dúvida se o arrependimento é verdadeiro. Põe em dúvida, tá? Bem, no caso não é o caso de Davi. Pelo Salmo 32, pelo Salmo 51, pelo próprio texto histórico, você vai ver que há uma manifestação de arrependimento claro. E eu repito, tá, irmãos? Só se a gente quiser mudar a Bíblia. Arrependimento é fruto, não é semente. Arrependimento é resultado de alguém que semeou. Tá? Então, se eu estou produzindo fruto, quem que semeou essa semente? Eu tenho que considerar essas coisas. Mas aqui, irmãos, ele apresenta, não é? Provavelmente até de forma assim um pouco perdido, não é? Um pouco até envergonhada, diria, o resultado à medida que foi confrontado, tá? À medida que foi confrontado. E aí então ele apresenta um arrependimento genuíno, mas é lógico, confrontado. Então aqui vai um outro princípio. Como que alguém pode ser confrontado de pecado e chegar ao arrependimento se não se prega pecado? Número 1. Tudo que a gente ouve de evangelho dos anos 80 para cá, com raras exceções, nas mensagens evangelísticas nas igrejas, é simplesmente: venha para a casa nova, para o carro novo, para a mulher nova, para o emprego novo e essas coisas. E as pessoas vindo para o tal Cristo por causa desses convites. Mas olha a realidade aqui. Tá, queridos? Então, mesmo você evangelizando sua casa, evangelizando sua família, pode a pessoa até não gostar, tá, querido? Pode a pessoa até não gostar. E não vai gostar, como eu costumo dizer. Quando a gente prega sobre pecado, dos dois tá? Ou a pessoa fica revoltada com o evangelho, ou fica mais fácil, revoltada com quem? Com o pregador. Mais fácil. Não vai gostar de você. Mas ou ela se converte, ou ela não quer saber dessa religião, não quer saber desse assunto, tá? Ou vou em busca, tá? De apontar o erro do próprio pregador. Essa é uma tendência. Mas se você quer ganhar alguém da tua família, da tua casa, se você entra pelo caminho de querer evangelizar alguém, o caminho é esse, querido. Convencer do pecado número 1, da justiça e do juízo. Tá? Essa conversinha de dizer, vai para a igreja, que tu vai começar a andar, que tu vai começar a enxergar, que tu vai começar, não é? Que essa artrite vai embora, que essa artrose vai embora, não é? Que essa dor no rim vai embora, que isso vai embora, e só vai ser bênção. Tu está enrolando a pessoa. Tu não está pregando o evangelho. Para que realmente a pessoa tenha informação da justiça de Deus,
Antes ela precisa entender de que era uma pecadora, condenada ao inferno, e que se ela não abraçar Cristo, o caminho dela é um só, o inferno. Isso é evangelho, gente. O resto é enrolar. O resto é querer simpatizante. E a mesma coisa dentro das igrejas para crente de 10, 15, 20, 30, 5 anos, 1 ano. Que está ali, não é? Simplesmente porque a sua religiosidade. Eu preciso, tem uma força maior. Essas conversas de escola espiritualista. Não, eu sei que tem uma força superior. Não é? Essas conversas por aí. Tá? Então, queridos, esse tipo de coisa é importante. Então, Davi, não é? Ele é confrontado pelo seu pecado, e aí, então, ele reage. É lógico que esse confronto, irmãos, ele deixa algumas lições para nós. E a maior lição, e é essa que parece que o Espírito de Deus me incomodou muito, né? É essa, irmãos. Como eu já falei sobre isso. Tem crente que acha que faz do tempo uma divindade para todas as coisas. Tá? Tem até uma música aí que é adoração ao tempo, moderna. Tempo. Tem gente que gosta dessas coisas com a beleza. Tá? E fica transformando o tempo numa divindade. E alguém acha que o seu pecado Deus perdoou porque o tempo passou, não veio consequências mais graves, não veio prejuízos maiores. Meu irmão, não cai nessa. Não cai nessa. Toma cuidado com esse tipo de aplicação. Tá? Como tem irmãos que às vezes se pronunciam: o tempo dirá, o tempo resolverá todas as coisas. O tempo, meu irmão, o tempo virou teu Deus? É isso? Para com isso. O teu Deus dirá, o teu Deus atuará sobre isso. O teu Deus não é indiferente a essas coisas. Tá? Até porque, irmãos, antes do tempo, tá? É Deus. Deus é atemporal. Quem fez o tempo foi Deus. E fez para nós. Ele não está limitado a essas coisas. Então, toma cuidado para você não ficar, meu irmão, perdendo tempo de conserto, tempo até, de alguma forma, de se posicionar em relação a outras coisas. Meu irmão, até dentro de casa, se você comete um problema familiar, gera sofrimento dentro de casa, e você nunca se pronuncia diante da tua casa dizendo: errei, isso trouxe consequência nisso. Meu filho, não faça que nem seu pai fez. Não entra pelo mesmo caminho, porque vem juízo de Deus sobre essas coisas. Bem, meu irmão, você precisa acordar. Porque tem gente que passa por cima disso, irmãos. E de novo, o tempo, parece que o tempo se encarrega de pôr as coisas no lugar. Bem, desculpe, irmão, quem põe as coisas no lugar é Deus. E a primeira coisa é pôr você no seu devido lugar. E é Deus que vai fazer isso. Tome cuidado com isso, irmãos. Tá? 1 ano tinha se passado. E olha a situação. Vejam aí para a gente terminar essa parte. Item 2 do tópico 2. A semelhança de Samuel e Elias, Natã age com energia e coragem para com Davi, denunciando-lhes os gravíssimos pecados. Esse é o homem. Tá? O pessoal enche tanta bola de Davi. Quem enche a bola de alguém, enche de Natã. Aliás, o indicativo "tu és este homem" foi como uma espada transpassado o coração do rei. Tá? E você vê que não tem excelentíssimos aí não, tá? Não poderia ser de outra forma, pois Davi, além do adultério, cometeu homicídio, envolvendo outras vidas. Ele violou o decálogo, que imperativamente diz não adulterar e não matar. Êxodo 20, 13 e 14.
O adultério é um tipo de relação sexual ilícita, um pecado contra a família. Está aqui. Vale a pena a gente destacar isso. Vocês viram a consequência, né? O adultério, irmãos, não é um pecado contra o esposo ou a esposa. Voltemos à palavra verdadeira, irmãos. Adultério é um pecado contra a família, para começar. Tá? Lógico que a gente pode apresentar aqui a igreja, a gente pode, lógico, colocar que o cônjuge é o principal agente do prejuízo, mas há um prejuízo para toda a família. E como nós vamos ver na frente, consequência trazendo prejuízo à própria família. De nós criarmos até modelos perigosos dentro da nossa própria casa. Ele acontece primeiramente no coração, evidenciando a falta de pureza na vida. Toda relação sexual antes e fora do casamento é proibida terminantemente pela Bíblia. Não poderia haver suavidade para o pecado de Davi em relação ao adultério, pois ele atingira uma família, e no tocante à morte de Urias, tirou injustamente a vida de um soldado honrado, leal e valente. Natã, portanto, anunciou a desaprovação de Deus e a sentença de juízo que viria sobre o rei. Tá? Então tá aí, queridos. Então, aquilo que eu falei para vocês aqui, né? Na quarta-feira. Tem gente que diz que é crente e tem que criar vergonha na cara. Eu acho que tem que criar vergonha na cara. Porque é um desserviço ao evangelho, alguns modelos dentro da igreja. É um desserviço. A pessoa continua aí, como eu costumo dizer, né? Da glória da segunda casa, da terceira casa, da quarta casa, da quinta casa. O homem já viveu, né? Separação, já viveu com uma, morou com outra, casou com outra. Porque tem gente que é assim, né? Quando está amigado e interessa, diz que está casado. E quando está amigado, mas não interessa, ele diz que não foi casado. E aí vive na igreja, ele ciscando uma aqui, ciscando outra lá, ou vice-versa, a mesma coisa. Bem, eu não quero tirar, por talvez eu não ter muita esperança nessa área, a esperança de alguém nesse campo. Mas ser vergonhice não dá para a gente aceitar. Tá? Ser vergonhice não dá para a gente aceitar. Então, essas coisas são muito sérias. Natã, como porta-voz de Deus, disse tudo quanto ele havia feito com relação a Davi, citando cada benefício, um por um. Deus não te livrou das mãos de Saul? Deus não deu o reinado sobre Judá e sobre Israel? Deus não te deu muitos privilégios? Deus não te colocou nesse lugar? Deus não tem sido tão generoso com você? E é dessa forma que você responde, com esse tipo de pecado. Então veja, o pecado primeiro contra Deus, depois contra o cônjuge, mas o pecado também que atinge toda a família. Tá? Entretanto, Davi reconheceu sua transgressão depois que confrontado. Sabia que havia pecado contra o Senhor. E Salmos 32 e 51 mostram bem, tá? O que aconteceu com Davi. Tá? Davi foi perdoado em seu pecado, porém as consequências foram mantidas. Então, outra coisa que eu tenho que entender, tá, irmãos? Um bandido roubou, matou, foi preso, está preso. Bem, o Senhor pode o perdoar. Tá, querido? Mas Deus não é obrigado, irmãos, num caso desse, tá? De livrar essa pessoa da prisão, irmão.
Tá? A prisão aqui, tem alguns irmãos que se desesperam, mas Deus não perdoou. Como que ele está preso? Ah, meu irmão, é fácil? Evangelho não é um artifício para criar mentes deformadas de alguém que é perdoado, tá? E fica só à espera de uma outra oportunidade para cometer o crime de novo. Sejamos cuidadosos. Então, isso aqui independe disso. Deus pode atenuar isso aqui? Pode. Pode reduzir isso aqui? Pode. Deus pode até mudar